Fala galera, Lancelotti aqui, começando esse episódio agora do Homem Reto. Esse canal está sempre buscando trazer homens de verdade, buscando uma masculinidade bíblica, uma masculinidade que Deus espera de nós. Então sempre, quem vocês verem aqui sentado comigo, conversando, você pode ter certeza que é uma pessoa da minha confiança e um homem de Deus que eu acredito. Hoje estamos aqui com meu amigo Breno. Obrigado, Breno, por estar aqui. Valeu. Meu nome é Breno Lima, sou pai do Lorenzo, marido da Kate, sou empresário, tenho uma empresa de consultoria, onde eu presto consultoria no mundo todo, para empresas do mundo todo, e tenho também uma startup de tecnologia com a minha esposa, que é advogada de imigração. Então, mas antes disso tudo aí, o mais importante é servo de Deus mesmo, filho de Deus, e o restante vem depois. Breno, queria que você falasse um pouco mais pra gente sobre sua criação, sobre sua família, seus pais, como é que é? Seus pais, um casamento estruturado, você cresceu com uma família bem formada, como é que foi? Eu nunca tive uma família violenta, nem sofri nenhum tipo de violência doméstica, nada do gênero, mas meu pai separou da minha mãe muito cedo, então eu não tive muito referência de pai, né? Meu pai ia correr atrás das coisas dele lá e eu basicamente cresci com a minha mãe e duas irmãs, então minha família é predominantemente feminina. Então eu não aprendi coisas básicas de homem, tipo trocar uma lâmpada, né, a diferença de uma peça para outra no carro. E até hoje eu peno com essas coisas, porque aí... Inclusive você comprou um Jeep com peça agora, né? A prova que você não entende nada. A prova que você não entende de carro, você acabou de comprar um Jeep. Minha análise não é assim, ó, o carro tem um motor 2.0, pra mim o 2.0 era melhor, né? Mas o meu 1.4 tá melhor que o 2.0. Você tem um outro, né? 1.4 que é melhor que o 2.0. 1.4 que é melhor que o 2.0. Mas aí o que aconteceu? Eu acabei me desenvolvendo em outras coisas. Então quando eu vou analisar um carro, não analiso o carro, eu analiso a empresa que me vendeu o carro, o histórico da empresa, itens de, vamos dizer assim, de controle e governança, vamos chamar assim, que é... Cara, me deu um ano de garantia, então eu traço outras estratégias para chegar lá, sabe? Entendi. Quem tem cão, caça com gato. Exato. Cara, e é isso, porque a gente tem muito, pra você ver que você falou de referencial, né? O fato de você não ter tido uma presença masculina, eu falo porque isso aconteceu muito comigo também, porque eu também fui criado assim, no meio de um monte de mulheres, mas eu tinha o meu avô, que apesar que ele não falava nada, mas é muito louco o que o exemplo faz, né? Que hoje todo mundo fala que eu sou meu avô escrito, só que ele nunca me chegou assim pra falar nada pra mim. Mas o não falar nada comunica muita coisa, né? Você fala assim, cara, é assim que o homem se porta, tipo assim, o cara mais sério, né? É uma referência, acaba sendo. É verdade, meu avô sempre foi muito sistemático, aquele cara assim, nervoso mesmo, mas, cara, muito honesto, ensinou assim, um princípio de honestidade incrível. Meu avô, se ele ouvisse falar que você pegou uma balinha emprestada com alguém, cara, pra ele era o fim do mundo, ele não pegava nada. Ele falava, o dia que for meu momento, eu vou ter minha balinha e eu vou trabalhar e vou conquistar minha balinha. Muita coisa ele perdeu na vida, meio por ignorância, entendeu? Mas eu respeito como que ele chegou. E você, assim, você falou que não aprendeu a trocar uma lâmpada, não aprendeu assim. O que mais, na sua fase adulta, você acha que isso atrapalhou, assim? Eu acho que essas questões, porque a gente vem de uma era, de uma geração em que isso era o mínimo que o homem deveria fazer, né? E aí a gente, ao mesmo tempo que isso deveria fazer falta, porque a gente veio da geração em que o homem deveria fazer isso, mas a gente ao mesmo tempo entrou numa geração em que o homem não está sendo exigido de fazer nem isso e nem mais nada. O homem, se ele se brincar, se ele pudesse amamentar, estava amamentando hoje em dia. Então, assim, acabou não fazendo falta nesse aspecto. Eu vou lá e contrato o serviço. Eu achei outras formas de... não troca a lâmpada, mas eu pago alguém para trocar a lâmpada, então, para mim aqui. Então, acabou que eu achei outras formas de chegar lá, né? Isso é muito doido porque, assim, tá, beleza, você não troca a lâmpada, mas você procura outras formas de fazer isso e tal. Só que parece que dentro da gente existe uma masculinidade latente, ou você sente uma falta dela se você não tá executando ela da forma... Pelo menos eu sinto isso, sabe? Ou, às vezes, você tá executando ela de uma forma muito errada e tal. Você sente essa coisa assim, tipo, parece que a gente nasceu com essa coisa da masculinidade, mas talvez, às vezes, por causa da criação... Até luta contra isso ou não faz isso da forma certa? Eu acho que esse negócio do feminismo, ele matou um pouco, inverteu a coisa e deu certo a inversão, mas o resultado foi ruim. Então o que eu quero dizer com isso?
A minha esposa, por outro lado, já veio de uma família em que ela foi a primeira filha e o pai ensinou tudo para ela, ensinou a mexer em carro, ensinou a fazer as coisas. Então, quando a gente casou, ela tomava a frente de coisas que eu deveria tomar. E eu não tomava a frente de coisas que eu deveria tomar. E a gente se acomodou nisso por um tempo. Mas aí começou a vir essa coisa disfuncional. Parecia que não estava no lugar, cara. Exatamente. E não é só sobre trocar a lâmpada. Assim, hoje eu posso ir lá trocar uma lâmpada, levar o carro para arrumar, não sei o quê. Mas não é sobre isso, é sobre tomar a frente. É igual com a casa. Eu falo assim, eu não gosto de arrumar a casa, não gosto, eu abro mão de jantar fora, de fazer outras coisas para não precisar arrumar a casa. A minha esposa já não se importa tanto. Então eu falo para ela assim, a casa é sua responsabilidade. Se você vai contratar alguém, se você vai deixar de comprar alguma coisa e nós vamos fazer um esforço e se for contratar um empregado, é você que vai contratar. A mesma coisa o carro, as coisas de homem, né? Reforma, não sei o quê. Cara, eu posso até não saber fazer, mas eu vou tomar a frente, eu vou fazer, eu vou contratar alguém que faça, eu vou supervisionar, então eu vou aprender. Então não é só sobre a ação de trocar a lâmpada ou arrumar o carro, é de tomar a frente das coisas que é nossa, né? É uma postura também, você assumir essa postura de autoridade que Deus já determinou para você. E não é uma coisa opressora, pelo contrário. Porque se for opressor tá errado, né? Porque Jesus, ele foi o primeiro cara a dar voz para as mulheres, assim, dar espaço para as mulheres, dar função para as mulheres. E na Bíblia nós temos mulheres incríveis, né? Até antes, no Velho Testamento mesmo. Só que, assim, hoje isso se alastrou tanto, essa cultura e essa disfunção dentro do casamento, tanto com o homem quanto com a mulher, que é muito comum ver isso. Por exemplo, você sabe que eu vivo numa situação muito parecida, meu casamento também é muito parecido. No caso da minha esposa, ela também foi criada assim mais independente e ela construiu a carreira dela, e ela nunca recebeu ajuda de homem nenhum. Então, quando a gente casou, a gente teve um início de um atrito assim, e dessa quebra de identidade, sabe? Ela mesma se intitulava feminista, mas eu sabia que Deus ia trazer a cura pra vida dela. Da minha esposa também. Hoje ela prega e fala sobre contra isso. A minha esposa também. Nossa, esse negócio deixou as famílias totalmente disfuncionais, porque é que nem você pegar assim, cara, sei lá, tem a maçã e tem a árvore, né? A maçã foi feita para comer, a árvore foi feita para dar o fruto. E aí você pega a árvore e começa a morder a árvore. Cara, você pode fazer isso? Pode. Mas você vai quebrar seu dente, você vai, entendeu? Você não vai ser bom. Exatamente. Então as tudo pessoas que Deus pensam fez foi perfeito. Né? Porque é possível dar certo, mas não tá certo. E eu acho que, inclusive, eu tenho uma filosofia para mim aqui, um entendimento para mim, que o pecado é isso. Deus fez as coisas perfeitas, certo? Então ele fez o homem, fez a mulher. Então, uma coisa quase invisível que sai do homem, na barriga da mulher, no útero da mulher, se torna um ser humano. Então ele fez um negócio muito incrível e perfeito. Então, ou seja, você pode desvirtuar isso? Você pode. Mas quando você faz isso, desvirtua um negócio que é perfeito, aí é o pecado. É como se eu fizesse um bolo de aniversário para você, perfeito, no tamanho perfeito, do sabor perfeito, do design perfeito. E ele foi feito para comer. Você canta parabéns, tem a velhinha e você vai comer o bolo. Você pode pegar esse bolo e jogar para cima, usar de fazer guerra de bolo? Pode. Mas você não está usando aquilo porque foi perfeitamente feito. Tem um propósito. Né? Tem um propósito. E o propósito daquilo não foi cumprido, aí pecado. Né? E é pecado. E é justamente porque o pecado é aquele que ele vai te fazer mal de uma forma ou de outra. De uma forma ou de outra. Foi feito para comer um pedaço. Eu como o bolo inteiro, você vai passar mal. Fora do propósito, você vai se sentir mal. O pecado leva à morte, né? E como que você foi, assim, como homem? Porque você sentiu, assim, alguma vez... Porque a gente fala, hoje em dia, existe muito uma questão da sexualidade, né? Fala muito sobre a sexualidade, então, às vezes, o cara ele é meio perdido na sexualidade dele, ele se questiona sobre a sexualidade por causa de tantas coisas que ele ouve, porque a cultura, né? A cultura LGBT, essas coisas estão muito da nossa geração já começou a vir muito forte. Então, assim, quando você cresceu sem essa referência masculina muito próxima, você chegou a variar seu pensamento nisso, questionar sua sexualidade, alguma coisa assim? Eu pensava, porque a minha família é toda de mulheres, não só minha mãe e minhas irmãs, mas minhas tias, predominantemente minhas primas, tudo mulher. E tudo muito feminista. Então, eu cresci e a família toda espírita. Então, para eles, espírito não tem sexo, você vem como homem, depois vem como mulher. Inclusive, então, se te despertar, você nasceu homem. Porque hoje em dia tem que perguntar, gente. Você não pode deixar de perguntar um negócio desse. Eu me identifico como um transformer. Mas aí, assim, aí eu falei, cara, então deixa eu pensar sobre... Porque eu sempre fui sobre pensar em tudo, né?
Eu vou pensar sobre isso. Eu sempre tive pra mim que assim, ó, se eu tenho uma coisa que precisa ser pensada, eu vou pensar sobre ela, mesmo que pareça estranho. Então eu pensei sobre isso. Falei, não, será que é algo que para mim faz sentido? E graças a Deus não foi uma coisa que me assolou. E que não que seja um problema, porque cada um vai ter espinhos na carne diferente. A gente sabe que tem muito cristão que tem tendências homossexuais e esse é o espinho da carne dos cristãos. Exatamente. É isso que você falou. Não que ter isso seja um problema. O problema é você se entregar a isso. Ceder aí. Só que eu tenho uma teoria, velho. Eu falo assim que, tipo assim, quem quiser ser gay, vai ser gay mesmo, velho. Você pode ter nascido o cara mais hétero do mundo. Se você decidir, vou me entregar a isso, você se entrega e você vai. Porque o ser humano, ele é totalmente depravado, digamos assim. A vontade dele já é da depravação, falando de uma forma assim, do pecado. Então, assim, você quer fazer, sua carne, ela quer fazer o que for que seja contra as leis de Deus. Então, se você se entregar, cara, você vai mesmo pra esse lado. Qualquer coisa que você falar assim, eu brinco assim, ó, você quer passar num concurso? Vai pra Brasília, fica lá em Brasília, faz cursinho de concurso. Quer ser empreendedor? Vai em feira de empreendedor, se envolve com empresário. Vou te falar uma coisa, se você ficar tempo suficiente num cursinho, em Brasília, você vai passar num concurso. Por quê? Por causa do cursinho? Não, cara, porque você tá em volta de um monte de gente, toda hora é alguém que passou, alguém que tá estudando. Ah, vamos ali tomar um café, não sei o que, não tô estudando. Aí você fala, cara, vou estudar também. Aí você vê uma situação de alguém que se deu bem estudando e passou. Aquele negócio vai te envolvendo de um jeito que daqui a pouco você acha que aquilo ali é a grande verdade. Exatamente. E aí é engraçado porque eu já morei em diversos países, você já também morou em diversos países. E a gente sabe que assim, cara, se você ficar tempo suficiente em outra cultura, você começa a achar normal uns negócios que hoje é loucura. Exatamente. Então, fica muito tempo você vê no meio de homossexuais, você vai virar homossexual. E aquele negócio, a gente fala, tipo, eu gosto de falar, né? Você é o que você contempla. Eu vi alguém falar isso, eu achei muito interessante. Realmente, cara, você começa a contemplar uma coisa, você começa a se tornar aquilo. Você não se veste assim porque você inventou essa moda, você não fala assim porque você inventou esse tipo de falar. Você é o que você contempla. Por isso, o objetivo desse canal é justamente trazer homens de Deus para que pessoas possam contemplar homens de Deus. Muitos homens não sabem qual caminho seguir. Por quê? Porque não tem referência, cara. Se você não tem referência, não sabe como é ser um homem de Deus. Um homem de Deus é ser assim, ó. Entendeu? É você falar, pô, eu pensei assim, eu faço assim, mas eu decido caminhar assim, porque eu entendo que é assim, entendeu? Você começa a ter uma referência. Ó, eu me identifiquei com esse cara, minha mulher também age dessa forma, e ele tá sabendo lidar assim. Então você tem que contemplar bons homens, homens de Deus, para que você possa também ser um bom homem, um homem de Deus, um homem masculino, um homem que cuida da sua casa, que cuida da sua esposa, que protege seus filhos, que traz a provisão, que busca Deus para dentro do relacionamento e para dentro da casa. E você só vai aprender isso primeiro contemplando o homem mais macho de todos os tempos, que é Jesus, e depois contemplando amigos, contemplando pessoas, referências que você possa ter. E brincando, falando sobre isso, sobre macho, eu falei o homem mais macho, mas assim, existe uma deturpação do que será que é macho, né? Pra você, qual que é a diferença de que é macho e que é homem? Porque esse é outro ponto que eu ia comentar, porque às vezes você pensa assim, nossa, a Bíblia fala que eu tenho que ser o homem da casa. Aí já vem aquela imagem assim do machão que chuta o cachorro, entendeu? Cospe nos meninos. Cospe nos meninos, entendeu? E está sempre cheio de graxa, com CC. Cara, nem sempre o homem, igual no meu caso, eu protejo a minha família, eu provejo a minha família, eu tomo a frente das coisas na minha família, eu protejo a minha esposa, entendeu? Ela vive falando, não, me sinto protegida com você, mas é porque eu sou... Entendeu? Mas eu não sei trocar, sei lá, arrumar uma peça de um carro, não sei. Você não é mecânico também, eu não sou mecânico. O mecânico, ele sabe gerir uma empresa igual você? Exatamente. Entendeu? Eu achei as minhas próprias forças enquanto homem. Eu não preciso ser o machão que joga futebol. Né? Eu não jogo futebol, não tomo cerveja no bar, não, entendeu? Eu não assisto futebol, não me interessa por essas coisas. Nem por isso eu deixei de ser homem. Eu sou homem à minha própria maneira, do meu próprio jeito. Agora, tem umas questões mais basilares, né, alguns pilares, que você tem que cumprir. Você pode não se sujar de graça, você pode ser um empresário, você pode não trocar um pneu, mas você tem que prover sua família, você tem que proteger sua família, você tem que morrer pela sua família. Impulsionar a sua família. Trazer Deus para dentro da sua família. Exatamente. Ensinar. Nem sempre o prover da mulher é diferente do homem, né? O prover nosso, a gente vai trazer o recurso, a gente vai trazer a referência, igual o avô do Lancelotti. Calado foi uma referência. A mulher vai ser outra provisão, o carinho pro filho. Exatamente. Isso vai ser outro tipo de provisão. Você não vai ser o cara que fica ali, sabe, colocando, né, florzinha, não. O menino caiu, você
manda levantar e dá segue o um baile. chute na bunda dele e fala, levanta, menino. E vai embora. Exato. Cara, como que você vê hoje esse lance da mulher trabalhar? Hoje as mulheres, elas têm acesso a muita coisa e elas conquistaram um espaço muito grande e elas são incríveis e dominam grandes áreas empresariais, na sociedade e tudo. Claro que a gente gostaria que elas também pudessem passar mais tempo com os filhos, passar mais tempo com os maridos, mas você vê um problema na mulher trabalhar? Não, pelo contrário, né? A mulher lá de Provérbios 31 é uma mulher empreendedora. Aquela mulher. Entendeu? É uma máquina. Chega, cuida da casa, ela sai, negocia terreno e ela vai, né? E à noite a lamparina tá acesa. Entendeu? Então, é a mulher, assim, até difícil de alcançar, né? Só que, assim, então eu não vejo problema da mulher trabalhar. Eu acho que tudo tá em onde está a sua posição e o seu coração. Porque não dá para um corpo ter duas cabeças. Deus fez as coisas perfeitas num dado grau que, inclusive, você consegue... O que a gente mais faz é usar referências da natureza para entender outras coisas, né? Então, assim como um corpo, não dá para uma família ter duas cabeças. Entendeu? Porque o que acontece? Eu costumo dizer que você pode dar a volta no quarteirão pela esquerda ou pela direita, mas tem um jeito de você errar, tentar ir pelos dois lados. Então, cara, pela direita pode até ser mais distante, mas se eu tomei essa decisão e eu sou o cabeça da casa, nós vamos dar a volta. Vai levar mais tempo, mas não vamos conseguir. Agora, se a gente ficar brigando, cada um tentando puxar para um lado, nós não vamos conseguir, nem cedo, nem tarde. Falou bem, gostei disso aí. Entendeu? Então, assim, tem que ter um decisor final. E não importa, vai errar, vai acertar às vezes, mas é um decisor final. É igual com as crianças. Aonde que o meu filho vai estudar? Eu nem pergunto, não, se você decidiu, está decidido. Como é que vai ser aqui para casa se parecer com um lar? Como é que a gente vai pintar a parede de tal cor, não sei o quê? A mulher é boa nisso? Eu nem pergunto. O que ele vai comer, né? O que o menino vai comer? Se colocar para mim, vai comer sua bolacha e andar com o cabelo bagunçado, entendeu? Vai tomar banho uma vez a cada 3 dias, entendeu? Para mulher não. Então, cada um tem um papel. Não tem problema a mulher trabalhar, mas ela não pode descuidar do primeiro ministério dela, que são os filhos. E o coração dela não pode estar nisso, né? Ela não pode achar que agora eu estou trabalhando e agora vamos inverter os papéis aqui porque eu que dou a provisão financeira. Porque tem um detalhe sobre isso que eu queria comentar, que a gente vem de uma geração anterior em que o provedor do dinheiro era o cara, o homem. Não, era um homem, mas era o cara. Era o que mandava. Era o que mandava por causa do dinheiro, não por ser um homem. Por causa do dinheiro. Verdade. E aí o que acontecia? Os homens separavam das mulheres e deixavam elas sem nada. Então, muito foi culpa de homens ruins que deixavam as famílias. Não, o que eu falo é que 99% dos problemas do mundo, da sociedade, é culpa de homem. É culpa de homem. Porque deixou as famílias sem recursos. E aí o que aconteceu? Virou uma supervalorização do homem e da mulher com relação ao dinheiro. Não, eu tenho que prover minha casa. Então, se eu provejo a minha casa e o dinheiro é meu, eu é que mando. E aí começou a desvirtuar tudo, entendeu? Então, o que é mais importante? O dinheiro ou os filhos? Os filhos. Você fala assim, eu estou disposto a abrir mão de tudo pelos meus filhos. Mas aí chega na hora da casa, eu que provejo o dinheiro, então por isso eu é que mando. Não, você tem autoridade porque você é o líder, porque você é o homem, esse é seu papel. Não porque você traz mais dinheiro. Não tem nada a ver com o dinheiro. Não tem nada a ver com o dinheiro, até porque quem provê não é o homem e nem é a mulher, é Deus. Exatamente, tem a ver com o papel que Deus entregou para cada um, né? E que é perfeito. Exatamente. Cara, muito bom ter esse papo com você, é maravilhoso. Quer deixar algumas considerações finais? O que você poderia falar para homens que estão buscando caminhar, buscando crescer cada vez mais na masculinidade, em Deus, em como ser um bom marido, como ser um bom pai? Para mim, assim, todo o manual, eu já estudei muito, já percorri muito, trabalhando em vários países, já vi várias culturas, já fiz grandes projetos. E uma coisa que eu vejo é que de todas... Quando a gente não está na referência de Deus, é como se a gente tivesse perdido no espaço, assim, você fica pairando e parece que não tem referência. Eu não sei se eu estou de cabeça para baixo, cabeça para cima. O espaço é assim, né? Não tem lado, não tem cima, não tem baixo, não tem direção, qualquer direção serve. E aí o que aconteceu comigo? Eu achei a referência. Qual que era essa referência? A Bíblia. Então, quando eu começo a ler a Bíblia, eu vejo, pelas histórias que ali são contadas, como que um homem deve se portar. Com os erros e acertos, inclusive, né? Porque no Antigo Testamento teve erro pra caramba. De incesto a traição, assassinato, todo tipo de coisa ruim teve, mas Deus foi acompanhando os homens ali. E aí quando você vai no Novo Testamento que você vê como Jesus agiu, aí é o que o Lancelot falou. Jesus não era um machão que, entendeu, comia pedra, mastigava árvore.
entendeu? E é o homem macho mais macho que teve na face da terra. Então, você lendo a palavra, lendo a Bíblia, você vai ter referências do que você deve ou não fazer. E algumas coisas você vai olhar e falar assim, isso aqui faz sentido. Outras coisas você vai olhar e falar, cara, isso aqui não tem nada a ver. Não vou seguir isso aqui não. Cara, até porque tá lá pra você ter essa percepção. Mas vai ter coisa que você não vai entender. E Deus vai falar assim, por exemplo, do homossexualismo mesmo, né? Eu olhava e pensava assim, cara, o que tem um homem amar outro homem, uma mulher amar outra mulher? Né? Amor, né? Aquele velho argumento do mundo, né? Aí eu falei, cara, mas na dúvida, vou acreditar no que tá aqui. Cara, quando eu comecei a fazer isso para cada uma das coisinhas que estava na Bíblia, eu falei, cara, eu não tinha entendido, mas depois que eu comecei a praticar, eu vi que aquilo era verdade. O homem tem que ser o cabeça. Para mim, eu cresci em um lar feminista, então era de igual para igual. O homem lava louça, mulher trabalha fora. Então não tem essa não. Depois que eu comecei a ver que isso me tirava da posição onde eu era mais forte, me colocava na posição de fraqueza, e tirava a mulher da posição onde ela era mais forte, colocava ela na posição de fraqueza, ficava dois fracos, né? Que é muito o que a esquerda faz, né? Ela quer igualar todo mundo por baixo. Boa. Né? Aí eu falei, cara, aí quando eu comecei a adotar o que tá ali, eu falei, amor, nós temos que mudar isso aqui, eu que tenho que ser o homem da casa, e você tem que me ouvir também. E aí a mulher também tem um processo nesse aspecto, cara. Tem. Porque para ela aceitar, a mulher moderna, para aceitar, assim, que o homem é que manda, que por mais que ela ganhe dinheiro, aí ela quem tem vai que assistir decidir um canal de feminilidade. Exatamente. Vamos criar um pra ela, como é aí. Mas é só pra você saber que pra você também, provavelmente você vai enfrentar a mesma coisa. Se sua mulher não nasceu num lar cristão, evangélico. Foi bem criada. E não foi bem criada nesse aspecto, ela não vai aceitar fácil a submissão, que não é escravidão. É estar sob a mesma missão, com um líder. O líder tem que ser um, não dá para os dois competirem com a liderança. A mulher tem um papel muito forte, talvez até bem mais forte. Até por isso que Deus colocou ela como auxiliadora, né? Para poder ter essa percepção das coisas, né? O maior de todos nós foi o maior auxiliador. Não foi, que foi Jesus, né? Jesus, ele assumiu esse papel de auxiliar a todos. De servir, né? De servir a todos. Então, servir é o mais alto dos mais altos. E a gente está num mundo em que acha que você tem que ser servido para ser grande. E vem Jesus e fala, não, você tem que servir para ser grande. Então, pegando essa lógica, a mulher é a que está mais alta no reino dos céus, muito acima do homem. Então, se ela entender isso, cada um assumir seus papéis, aí a família flui muito bem. Exatamente. Entender o contexto que foi falado, por favor, não cortem nada fora de contexto e comece a falar como se fosse outra coisa. Mas é isso. Deixa que a gente mesmo corta. Pessoal, deixa o like aqui. A gente começou agora esse canal. Vou receber aqui vários homens de Deus. Deixa o like, se inscreva, deixa um comentário, compartilha, manda para outros caras, entendeu? Vamos fazer com que isso cresça, vamos levar modelos de homens, de masculinidade, transformar vidas e casamentos, né, e paternidades de acordo com o que pode ser falado aqui. Então que Deus abençoe vocês. Muito obrigado mais uma vez, Breno. Tamo junto e até o próximo vídeo.